Boa noite, igreja. Feliz semana a todos. Amigos, sintam felizes, eu me sinto feliz, eu quero que vocês também se sintam por estar na casa de Deus. Não é à toa, não é sorte, não é ao acaso, é a providência divina. Muitos não puderam estar aqui por motivos pessoais, pelo trabalho, pelo testemunho que nós vimos que às vezes o trabalho prende, mas Deus te trouxe aqui. Você que está aqui presente, você que está em casa, sinta-se privilegiado, abençoado e agraciado por Deus, porque é um privilégio estarmos juntos com Ele, separando um momento no meio da nossa semana para buscar ao Senhor. Amém? Nós somos a prova de que Deus existe. Essa foi a frase que eu disse para um colega meu. Uma vez um colega me questionou sobre qual é o argumento, qual era a retórica que eu daria para ele para comprovar com argumentos de que Deus existia. Eu não tinha ali muitos argumentos técnicos, físicos ou científicos para dar para ele. Ele era uma pessoa muito cética. A única coisa que eu pude ver foi o que eu estava realmente vendo, que era a presença dele ali. Uma pessoa que talvez não fosse próxima de Deus, mas estava ali. Eu disse para ele: olha, amigo, a prova que Deus existe é você estar aqui, é você estar presente. Se Deus cuida de outras pessoas, amigos, às vezes que não dão ouvidos à sua voz, como Deus cuidará do seu povo? Deus cuida de nós também nessa noite. Nós somos a prova da existência de Deus. Amém? Eu convido desde já a igreja a abrir sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Você que está em casa com sua Bíblia online, na TV, ou mesmo com a Bíblia física, abra sua Bíblia. O livro do profeta Abacuque, finalzinho do Antigo Testamento. Início do capítulo 1. Abra sua Bíblia. Profeta Abacuque. Amém? Todos encontraram? Amém. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, você que está em casa, você que está presente, sinta a presença de Deus que já iniciou nesse lugar. Oremos. Senhor Deus, queridíssimo Pai, aqui estamos com um propósito superior, não de coisas próprias nem de coisas físicas, mas de coisas espirituais. Esse momento é para isso e já sentimos a Tua presença. Queremos apenas nos abrir, permitir a presença e entrada do Espírito Santo de Deus para falar e para transformar o nosso coração, voltando em paz, ficando em paz, mais ainda próximos e na presença de Deus após esse culto. Esteja conosco e nos ilumine em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, hoje é dia de quarta-feira, culto de oração, amém? Como diz a senhora White, né? As pessoas que estarão firmes no tempo do fim são as pessoas que estavam firmes nos cultos de oração. É uma tendência, isso é uma tendência. São as pessoas que buscam mais em coisas simples a presença de Deus. Nós sabemos que também agora domingo foi 31 de outubro. E talvez alguns aqui saibam a importância dessa data. O que acontece, o que nós como cristãos comemoramos dia 31 de outubro? Quem que saberia dizer? Isso, exatamente, né? Tem muita gente que pensa que hoje é domingo, foi dia das bruxas, né? Mas esse dia para nós não é considerável. Nós consideramos como um marco na reforma protestante. O momento em que, segundo a senhora White, as trevas foram dissipadas da palavra de Deus. As pessoas que antes apenas ouviam, e por sinal em latim, e pouco sim compreendiam, agora poderiam ter acesso à mesma palavra, à mesma Bíblia, que nós hoje temos, apesar de ser em outro idioma, no original grego. Nós vemos que esse momento foi importante para a história do mundo cristão. Foi realmente um marco, como o nome já diz. E isso trouxe resultados que até os dias de hoje nos permeiam. Imagine só se a reforma não existisse. Talvez aí a sua influência seria totalmente apostólica romana. Não sabemos das possíveis ocorrências ou resultados dessa falta de reforma. Mas nós sabemos, amigos, também que Deus levantou os seus homens, os seus filhos,
servos fiéis no momento mais oportuno para pregar a verdadeira palavra de Deus. Sola Escritura. Só a Escritura de Deus. E nós encontramos esse momento da reforma como um ápice para nós enxergarmos pessoas que em momentos inoportunos, momentos difíceis, encontravam a oportunidade para serem fiéis. Amigos, o marco da reforma foi um momento em que o mundo precisava diretamente da palavra de Deus. Mas hoje nós também precisamos do conhecimento e das verdades de Deus. Observe só, em todos os tempos da era cristã, se for colocar numa linha cronológica, em todos os momentos, em todas as eras, Deus levantou homens e mulheres fiéis para falar do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra de Deus. Em muitos momentos, sim, nós enxergamos dificuldades e falta de compreensão por parte das pessoas, mas isso não impediu de pessoas com um senso e um coração cheio da vontade e da justiça de Deus, de falar exatamente aquilo que Deus tinha para cada um de nós. Amém? E nós enxergamos em Lutero, em John Hus, em Wycliffe, em outros mais reformadores, o poder de um Deus amoroso que não vê limites para alcançar o pecador, o homem perdido. E nós vimos também que não só no momento da reforma, não só limitado a isso, mas em todos os tempos, homens e mulheres de Deus que tinham essa vontade. Nós enxergamos também no profeta Abacuque, um desses homens, uma dessas personalidades, que levou em consideração a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Que primeiro pensou no que Deus queria que o fizesse, e não no que os outros o queriam. Isso é um exemplo para a nossa vida. Os reformadores, Martim Lutero, o próprio profeta Abacuque, são exemplos de pessoas que realmente priorizavam ouvir a voz de Deus e pensavam 2, 3, 4, quantas vezes fossem necessárias em cada passo, se realmente estavam em acordo com a vontade de Deus. O verso aí de Abacuque vai nos mostrar algumas dessas características e o que nós podemos aprender com relação à comunhão com Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia, no seu smartphone, na sua telinha, verso 1, capítulo 1, livro de Abacuque. Vamos ler juntos. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Isso é uma pergunta, indagação. Ele responde: gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Verso 3: porque me mostras então a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Verso 4: por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amigos, nós vemos aqui uma oração a Deus, desesperada e angustiada. Um homem que era o profeta de Deus, que era o baluarte de Deus ali na terra, para falar as verdades de Deus ao seu povo, estava clamando a Deus por causa do seu povo. O período era mais ou menos de 597 a 605, 604, antes de Jesus, antes do período do nascimento de Jesus. E nessa época, a nação de Judá, o povo de Israel, estava corrompido e também dividido. Havia a nação de Israel, o povo, e também a nação de Judá, que também pertencia ao povo de Deus, mas estavam divididos geograficamente e culturalmente. E esse problema, amigos, acabou levando esse povo, além da divisão em si entre eles, a corrupção e a divisão do próprio Deus. Eles não estavam mais ligados a Deus como deveriam. Eles não eram realmente, caracteristicamente, o povo de Deus. Só tinham um nome, não a atitude, não as características de pessoas fiéis. E é aí que nós encontramos um problema. Abacuque, ele leva a Deus a sua insatisfação e a sua frustração com aquela situação. Ele clama a Deus a tal ponto que ele pergunta a Deus até em que momento, até em que hora a situação continuará como está. E essa é uma indagação de uma pessoa que nós vemos pelo verso claramente, tinha um senso em seu coração de justiça. Ela não conseguia ter paz nem sossego, justamente porque outras pessoas, a nação de Deus,
não era o povo de Deus, não agia como o povo de Deus. E Abacuque agia, pensava e fazia aquilo que Deus queria, independente das outras pessoas, independente do restante da nação, fazer ou deixar de fazer. Nós vimos essa característica também em quem? Martim Lutero, outro homem que, independente do que os outros faziam, ele apenas queria entender, compreender e praticar e fazer a vontade de Deus. Olha que bom exemplo nós temos para a nossa vida, amigos. O nosso contexto não é de uma nação 100% santa. Nós não vivemos em povos, em culturas, em momentos sociais que são justamente aquilo que Deus queria. São pessoas que talvez ali não estejam próximas de Deus, como é o nosso convívio aqui na igreja, como é o nosso convívio entre irmãos, como é o nosso convívio entre sociedade cristã. Mas, amigos, independente disso, Deus quer que você seja o povo de Deus aonde você estiver. Amém. O profeta Abacuque, ele tinha esse senso e por isso ele clama a Deus. Verso 2, mais uma vez. Até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Entenda bem, isso não é uma citação desrespeitosa, pelo contrário, é uma citação vantajosa, com vontade de mostrar a Deus a sua insatisfação, indignação e frustração com aquilo que as pessoas estavam fazendo. Estavam deturpando a vontade de Deus. E ele dá as características. O povo era mau, o povo era corrupto, o povo era sanguinário. Vemos no verso 3. As características do povo de Judá naquela época eram iniquidade, opressão, que mais, igreja? Destruição, violência, que mais? Contendas e o litígio. Olha as características. São características do povo de Deus, sim ou não? Não. Essas características não pertencem aos filhos das luzes, ao filho da luz, aos filhos de Deus. Nós vemos essas características, pelo contrário, como os filhos das trevas. O próprio Satanás, ele é conhecido como o destruidor. E aqui o povo é conhecido como um povo destruidor também. A iniquidade, a violência, inclusive o termo violência, ele é utilizado no original hebraico com uma palavrinha que é a palavra leves, que essa palavrinha remete a uma violência sanguinária, a ponto de derramar o sangue. Não era só briga, tapa ou murro, era violência a ponto de tirar a vida. Isso era entre eles, quem dirá entre o resto do povo. Acontecia, amigos, que naquele período, o Nabucodonosor, o grande imperador, o grande rei, ainda nem havia crescido e se tornado rei. Na verdade, era o seu pai que permeava o reinado do seu povo. O povo caldeu era o povo que viria a se tornar o povo babilônico. E esse povo ainda não havia chegado ao seu ápice, mas já tocava o terror naquela época, e naquelas cidades e naqueles povos. Um desses povos é a cidade de Nínive. Essa cidade estava sendo atacada, subjugada e aterrorizada pelo controle dos caldeus. E o povo de Judá, o povo de Israel, já estava sofrendo as consequências desses ataques, antes que o povo chegasse à cidade fisicamente. A cultura financeira, a cultura geográfica estava sendo atrapalhada, porque os caldeus estavam dominando tudo, começando por Nínive, que era um forte povo no capital, e atrapalhava assim a economia, levando ao povo de Judá e ao povo de Israel a falência, a dificuldades financeiras, dificuldades mesmo nos mantimentos e na alimentação do seu povo. Por isso a nação começou a se conturbar, começou a se deturpar da vontade de Deus, e os problemas não melhoraram, só pioraram. E nós vemos aqui claramente a vontade de Deus de abençoar e de cuidar desse povo, ao ponto de o seu servo, o homem de Deus, clamar a Deus por esse povo. Se o homem de Deus já clamava por esse povo, qual era o sentimento do próprio Deus em relação àquele povo? Será que Deus não sentia a falta, a vontade, o desejo de abençoar, de cuidar, de transformar e renovar aquele povo? Claro que sim, nós temos essa noção. A vontade de Deus sempre é de que o pecador chegue ao pleno arrependimento e se converta dos seus maus caminhos. Mas infelizmente, amigos, aquele povo ainda estava duro, não estava pronto para ouvir a voz de Deus. Uma vez que eles estiveram extraviados e negaram a vontade de Deus, mesmo sendo o seu Deus, mesmo sendo o seu Senhor. Graças nós damos porque nós somos o povo de Deus ainda nos momentos em que nós vivemos. E nós devemos lembrar desse exemplo, não só de Martim Lutero, mas também do profeta Abacuque, que mesmo com a nação corrompida, se mantinha firme aos seus propósitos. Se mantinha firme ao seu Deus. Esse é um princípio que deve permear a nossa vida. As nossas coisas são do Senhor.
como diz o próprio profeta: Senhor, até quando continuarei nessa situação? Até quando permitirás? Até quando deixarás a situação rolar, acontecer frouxa? A vontade do profeta é que o povo de Deus, voltasse a ser realmente os filhos do Senhor, os filhos de Deus, os filhos da luz. Mas para isso aquele povo precisava ser transformado, precisava se abrir. Nós vemos a resposta de Deus, e o título do verso 5 já nos dá uma noção do qual é a vontade e qual é a sentença de Deus. Não precisa nem ler o verso. Subcapítulo do verso 5, diz assim: Judá será castigada pelos caldeus. Essa é a sentença e uma das formas que o próprio Deus alternou para alcançar aquele povo, através do castigo, através de uma forma um pouco mais dura, ele utilizou para alcançar o seu povo, que também era duro. O povo de Israel era um povo difícil, eram filhos realmente rebeldes, que tinham um gênio forte e que precisavam apanhar para entender. Infelizmente, era uma das formas que Deus utilizava. E o profeta, ele não sentia a paz que ele desejava, a paz que ele queria diante de Deus. Nós vemos também que o povo acadiano, que era um povo vizinho naquela época, tinha um termo que significava cabacuco, que lembrava bastante o nome do profeta, Abacuque. Mas esse termo remetia a uma planta aromática. Não tem nenhum contexto, nenhuma informação útil para o nosso estudo. Mas quando nós olhamos para o original hebraico do nome do profeta Abacuque, na sua linguagem materna, nós temos a raiz Ravak. Ravak. E essa raiz, ela remete a um verbo na gramática. É o verbo abraçar, o verbo acolher. Quando nós olhamos para esse contexto, nós podemos aprender algo a mais no contexto e na vida do profeta Abacuque. Ele era um homem que não tinha paz, era um homem que não tinha descanso, ele não tinha nem mesmo sossego ao ver a sua vida conturbada, porque a sua função de profeta, de intermediador entre Deus e o povo, não está sendo cumprida, não por ele, mas pelo povo. E nós vemos que o seu nome pode nos ensinar algo a mais. O nome Abacuque, raiz hebraica Ravak, nos mostra que o nome do próprio profeta já nos dá uma noção do que ele realmente precisava de Deus. Ele necessitava de um abraço, de um conforto, de um deleite e de paz que somente Deus poderia dar. Nós vemos nessa situação uma situação um pouco complicada de se reverter. Não era uma pessoa para ser alcançada, era uma nação completa. E o que um homem poderia fazer para alcançar aquele povo? Nós podemos nos perguntar isso também nos dias de hoje. O que nós podemos fazer sozinhos para alcançar todo esse povo? O que nós podemos fazer para conseguir cumprir a nossa missão, a nossa parte perante Deus? Amigos, nós não precisamos nos preocupar. Nós só precisamos ter o mesmo senso que o profeta Abacuque tem, de perguntar a Deus, de levar a Deus o questionamento de: Senhor, até quando? Ou seja, Senhor, como eu posso agir nessa situação? Até quando esse povo continuará assim? Como eu posso agir para ser um homem e uma mulher de Deus, segundo o seu propósito? Eu já me mantenho firme, já é uma vitória, amém? Amém. Mas agora eu preciso de outras vitórias também, que é alcançar outras pessoas. O profeta estava triste e estava angustiado, porque ele não tinha o abraço e o conforto de Deus de imediato. Mas ele tinha a certeza de que Deus estava com ele. Essa garantia veio por meio do capítulo 2, acompanhe comigo, capítulo 2, verso 4. A resposta de Deus foi que aquele povo seria castigado pelos caldeus, e o povo caldeus era um povo que já era muito cruel, já era um povo mau. Então ele castigaria o povo de Israel por suas iniquidades, e seria um instrumento de Deus para alcançar aquele povo. Apesar dos pesares, o povo de Israel também deveria ser alcançado por Deus. Nós vemos a resposta de Deus em relação à frustração. Quem sabe o profeta não queria o castigo e a orientação sobre aquele povo duro. Ele queria uma conversão em massa, talvez como em Nínive. O povo se converteu em questão de horas, todo o povo. E talvez ele tenha se frustrado. Nós vemos no verso anterior, no capítulo 1, que ele clama a Deus pela situação. E ele fica triste e tristonho, porque Deus dá uma resposta que não é agradável, não é aquilo exatamente que ele queria. Mas nós vemos que ainda assim Deus o confortou
o consolou e o deu paz, que era o que o profeta precisava. Verso 4, capítulo 2. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Amigos, essa é a resposta de Deus para um homem angustiado, sofrido e que não tinha paz em relação à sua situação. Mas Deus garantiu que a certeza de que o justo viverá pela fé estava pronunciada no capítulo 2. Amigo, independente da nossa situação para com a nossa realidade, Deus ele nos diz que podemos descansar, podemos realmente ser confortados por Ele, ao entender que o justo viverá pela fé. Mas nós precisamos ser justos, precisamos ser homens e mulheres de Deus. E é aí que é o barato da vida do cristão. Independente da nossa situação, nós temos uma certeza, que é a vitória. Quando nós jogamos, quando nós lutamos, quando nós competimos, quando nós corremos, quando nós trabalhamos, às vezes nós não temos uma garantia de vitória, mas na vida do cristão é diferente. Porque antes de tentar, eu já sei que eu consigo, se eu estiver na presença de Deus. O profeta Abacuque, ele não tinha a visão daquele povo sendo transformado. Ele não conseguia enxergar aquele povo mudando em coisas no dia a dia, mas ele tinha a certeza espiritual de que o justo viverá pela fé. E aí ele tem o seu tão querido descanso. O profeta tem a paz que somente Deus o poderia dar. O profeta tem um alívio de saber que aquele povo ruim, mau, cruel, sanguinário, corrupto, chegaria ao pleno conhecimento de Deus, a conversão. Nós vemos anos depois, o povo de Deus, quando chega Neemias para reconstruir as muralhas de Jerusalém, anos depois o povo volta à presença de Deus, o povo volta a adorar o verdadeiro Deus, o povo volta a ter as características de homens e mulheres de Deus. O profeta talvez não tenha vivido esses 200 anos para alcançar, mas ele contemplava pelos olhos da fé. Essa é a certeza que nós podemos ter na reforma, no quesito graça, na nossa vida, no sentido também geral, espiritual, olhando para outras pessoas, para tudo aquilo que nos permeia, as pessoas ao nosso redor, nós podemos ter a certeza que o justo viverá pela fé. Mas nós precisamos estar na presença de Deus. E para finalizar, nós vemos aqui que mais do que só a resposta de Deus, nós vemos a resposta do próprio profeta em relação à resposta de Deus. Deus disse, o justo viverá pela fé. Mas será que o profeta confiou? Será que o profeta acreditou? Capítulo 3, verso 17. Diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, nem as ovelhas sejam arrebatadas do seu aprisco. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Essa é a resposta retórica do profeta para Deus, dizendo que cria, independente do rebanho estar no aprisco. Mas ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Essa é a certeza, amigos, que nós podemos ter também. Deus está conosco. Nós, pela fé, sendo justos, viveremos. E Cristo realizará em nossa vida tudo aquilo que Ele sonhou e já iniciou em nossas vidas. Sinta-se abençoado. Não saia com o desconforto de achar que Deus está longe, porque Ele está perto. E Ele diz, filho meu justo, você viverá pela fé. Essa é a certeza que nós temos e podemos levar para nossas vidas nessa noite. Amém? Senhor Deus, queridíssimo Pai, sabendo da certeza daquela qual nós não ainda temos fisicamente, mas espiritualmente já nos foi prometida, da vitória e da vida celestial com Cristo. Te agradecemos, Senhor, por até aqui ter chegado. Jesus ter nos acompanhado e nos auxiliado em cada momento. Nós não paramos por aqui, ainda temos uma série de desafios, uma jornada para trilhar na vida, mas que até o fim dela, Senhor, até a Tua volta ou até a morte, nós estejamos firmes, fortes e consagrados em Tua presença.
porque só assim, Senhor, veremos a Tua face. Só assim, Senhor, alcançaremos a nação santa, a vida eterna e, mais importante, o seio de Cristo, a Tua face. Pedimos, Senhor, que as nossas falhas, erros e imprudências sejam colocadas à parte e, como diz o verso, lançadas no fundo do abismo para nunca mais voltar. Nos ajude então, Senhor, a viver uma vida obediente, uma vida justa. Como diz o verso, o justo viverá pela fé. Queremos viver aqui nessa terra pela fé e queremos viver eternamente pela fé também, mediante a Tua graça de Cristo Jesus. Dá-nos então um caráter, um senso de justiça igual ao dos Teus profetas, dos Teus servos, e mais ainda, o maior exemplo, dar-nos um caráter como o de Jesus. Só assim, Senhor, alcançaremos a maior vitória que desde já temos garantida, que é a vitória em Cristo. Nos abençoe nessa noite, leve-nos em paz, conforta a nossa vida, supre tudo aquilo que ainda falta. Mas nós não tememos, porque já sabemos que já vai ser concedido pelo nome e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. É bênção, meu irmão. Louvado seja Deus. Vamos ali se despedir do Marcelo. Vamos orar pelo ministério dele. Não vamos deixar de orar. Que é a nova geração, irmãos. Satanás, ele não vai ter autoridade sobre a nova geração. Amém? Vamos guardar ele em oração em nome do Senhor. Até o próximo dia de culto, próximo sábado. Nós vamos estar aqui adorando a Deus no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite.